Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que possamos permanecer sob as bênçãos de Jesus. O tema selecionado para o nosso curto período de reflexão diz respeito ao perdão, segundo o pensamento e a concepção de Emmanuel, no livro O Consolador, questões 332 e seguintes. Desde logo é preciso delimitar o tema sob a nossa observação, né? O que significa perdão? Perdão vem do latim, perdonare. O prefixo per, na língua mãe, serve sempre para reforçar o conteúdo semântico dos adjetivos e dos verbos, que é o caso aqui. Então, para, como reforço, donare, doar, para doar, com maior intensidade, né? O perdão, então, teria o sentido... Obrigado. De dar mais, ou de ser uma doação de uma dimensão diferente daquela rotineira da vida, do tráfego comum social. O perdão, portanto, é uma atitude e uma disposição, uma ação humana que tem um plus. Não é o simples doar, é um doar com mais intensidade, com mais conteúdo, com maior duração. Por isso ele é tão incompreendido, né? A primeira questão que se coloca para Emmanuel é exatamente essa. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? A resposta só podia ser não, né? Porque o perdão é incompatível com a absolvição. Quem absolveu não precisa condenar. Desde logo nessa primeira questão, nós chegamos a uma conclusão. Quem tem que perdoar já condenou. Portanto, o perdão presume uma condenação anterior. Quando perdoamos, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, há um efeito concreto e que diz diretamente com o nosso interesse. É uma vantagem pessoal. Não é para quem é perdoado, mas para quem perdoa. Porque quem não perdoa permanece ancorado no passado com motivos que retardam a sua marcha. Porque não é possível viver como quem dirige um automóvel olhando pelos retrovisores. Quem não esquece o passado, quem se aguilhoa às faltas, às mágoas, aos ressentimentos, tem menos condição de evoluir, porque está preso ao passado. Preso não por ninguém, por si mesmo. Ninguém o aprisionou no passado, a pessoa mesmo se auto-aprisiona. O que, então, nos leva à constatação de que o simples perdoar elimina um impedimento que trazemos conosco de maneira voluntária. Quem não perdoa está, ipso facto, condenando-se a andar menos. Muitos dizem assim, mas é muito difícil, aquela dor corrói o meu coração até hoje. Mas enquanto corroer, ela está exercendo o sublime magistério do despertamento mais profundo. Porque antes da ofensa havia uma razão para ela. Se a razão não está nesta vida, estava em outra. Porque não há nenhuma dor injusta. A política divina não erra quanto à conveniência e oportunidade da dor. Logo, se ela chegou, tem uma causa. Se não está nessa vida, está na outra. E se eu não desejo ficar preso a ela, é melhor que eu me desfaça dessa cangalha, desse peso. Portanto,
Excluídas as considerações morais que podem envolver o tema, é interesse daquele que perdoa perdoar, é interesse próprio. Se outra coisa não lhe trouxer de benefício, o seu próprio interesse está melhor satisfeito. Como diz a sabedoria oriental, ninguém caminha uma milha sem dar o primeiro passo. Ah, mas uma milha é muito longe. Vai ficar mais perto se dermos o primeiro passo, e o segundo, e o terceiro, e assim sucessivamente. Com a cessação do erro nasce um caminho, uma esperança. Com a prática do amor se consolida essa energia que nos forra de coragem para a tão desejada autorreforma. Porque, na verdade, os problemas que experimentamos têm como origem, causa, nós mesmos. A enfermidade, o problema de qualquer natureza não está fora, a causa está dentro. Então não adianta viver cultivando desânimo, tristeza, melancolia, ressentimento, mágoa, guardando as ofensas, repetindo a vez por outra. Você lembra do que o fulano fez comigo? Do que a fulana teve a disfarçatez de nos aprontar? Não adianta nada disso. Isso não tem o menor efeito futuro, a não ser estagnar a pessoa por mais tempo naquela posição. Aliás, a queixa aumenta os níveis de confinamento da pessoa ao problema. Quanto mais ele repete, quanto mais ele se queixa, maiores vínculos estabelece com o passado. Depois, para remover, leva muito mais tempo. A questão 333, que é a seguinte, pergunta: na lei divina há perdão sem arrependimento? E Emmanuel responde: a lei divina é uma só, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas no universo ilimitado. A reencarnação, tal como nos vemos agora, só é concedida ao espírito que deseja regenerar-se. Então nós já tivemos uma centelha de arrependimento no passado. Se não tivéssemos, não teríamos acesso à reencarnação. Sei que a grande maioria é espírita e todos conhecem a experiência de André Luiz, que permaneceu 8 anos no umbral, desesperado, bebendo água suja do chão, mastigando folhas porque sentia fome. E Clarencio só teve espaço para socorrê-lo num momento em que ele refletiu em profundidade e pediu a Deus ajuda. Naquele momento, ele reconheceu, embora indiretamente, que os problemas que ele padecia eram seu produto pessoal e se socorria humildemente de Deus. Naquele momento Clarencio pôde ampará-lo e conduzi-lo para o nosso lar. O resto da história todo mundo conhece. Por que a lei divina não depende de um arrependimento, a aplicação da lei divina não depende de um arrependimento efetivo? Porque Deus nos sabe ainda muito vacilantes. O que ele deseja é só uma pequena disposição de mudar, não um arrependimento efetivo. Mas toda vez que se encontra em nós o desejo da mudança, só esse desejo já acende dentro de nós a possibilidade de uma alternativa, de um caminho. Por isso, se diz que, na questão 333, que embora o arrependimento seja absolutamente fundamental para a nossa autorreforma, Deus, com a sua infinita misericórdia, aproveita todos os sinais que oferecemos de querer mudar. Querer ajudar a instituição espírita, querer dar ou perdonare, doar mais o seu tempo em benefício dos seus irmãos. Para nós que temos muita dificuldade de fazer isso fora da casa espírita, aqui nós temos todas as chances. Seja em que setor for, assistencial, mediúnico, institucional, administrativo ou qualquer outro. Há uma seara imensa de trabalho aqui, convidando-nos ao reforço dessa empreitada. Então, basta o fato, o de virmos aqui serve apenas para o esclarecimento. O que se espera é uma atitude tímida de mudarmos a trajetória da nossa vida, dedicar um pouco mais de espaço ao nosso espírito. Nesse momento,
Deus irá reforçar em nós as energias de que carecemos para seguir em frente. Antes de perdoarmos alguém, é a questão seguinte: é conveniente o esclarecimento do erro? Até que perdoar, nós não somos tão resistentes assim, a gente perdoa, né? Mas a gente fica na expectativa de dizer assim, mas será que a pessoa vai entender que eu perdoei? Será que vai ter algum efeito nessa pessoa tão insensível? Eu não teria o direito de esclarecer que eu estou perdoando na expectativa de que ela mude, não faça isso com mais ninguém? Isso é um equívoco. O perdão não pode estar condicionado a uma resposta. O perdão é individual e intransferível. Ele não depende do assentimento, da concordância, da anuência de quem ofendeu. Pelo contrário, quem ofendeu teve boas razões para fazê-lo. E nós não vamos remover dele essas razões, tentando, só numa possibilidade, esclarecer, olha, eu vou perdoar, mas gostaria de esclarecer que o que você fez é isso, é aquilo, e o perdão se perde nessa situação, né? Perdão só o é quando é incondicional. E aí reside a nossa dificuldade. Agora esclarece, Emmanuel, se nós tivermos tomado de amor suficiente para amar o inimigo e o ofensor e termos um grau tal de amor que nos preocupemos com ele e reincidir neste erro, e tivermos a possibilidade de sensibilizá-lo, e apenas nesse momento, em nome do amor, o esclarecimento é bem-vindo. Ou seja, se nós amarmos tanto o inimigo que tenhamos condição de amorosamente mudar a sua trajetória, o esclarecimento viria bem. A outra pergunta é: quando alguém perdoa, deverá demonstrar ou mostrar a superioridade dos seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se? É um outro erro terrível, né? Quem perdoa esperando que o ofensor reconheça algum valor naquilo, está querendo que ele se submeta à superioridade daquele que tem sentimentos aparentemente superiores. Ou seja, essa pergunta é um redondo não. Não deve mostrar a superioridade dos seus sentimentos, nem insinuar isso nunca, porque na medida que faz, invalida o perdão. O perdão é sempre incondicional. E se a quem perdoamos não reconhecer e continuar nos ofendendo, é porque há necessidade de perdonar e doar mais. Só isso. O convencimento não se dá pela via do plano cognitivo. É preciso que o convencimento atinja de tal maneira o ofensor que ele voluntariamente mude a sua trajetória. E isso às vezes leva muito tempo, porque as lesões que praticamos em outras eras, nós não sabemos a duração que levou. Se estamos sob o guante de uma dor provocada por alguém, é que ela tem uma causa. E sendo essa causa duradoura no passado, ela vai ser tão duradoura no presente quanto foi no passado. Muita gente não entende, mas eu perdoei, mas não mudou nada. Mudou. Só que a mudança não é perceptível. Nem para nós, que perdoamos ainda de maneira ainda pouco convincente, tanto para o que nos ofendeu, que em muitos casos é mais difícil ainda de perceber. Há um princípio na doutrina espírita que diz que espírito superior não constrange. Nunca. O nosso livre-arbítrio é deixado sempre sem amarras. Para que isso ocorra, não pode haver nenhuma limitação, nenhuma indução, nenhuma determinação. Então, o máximo que os espíritos superiores fazem, em nome de Deus, é sugerir caminhos. Muitos de nós esperam que venha uma energia de tal intensidade que nos mostre o caminho. Isso suprimiria o nosso livre-arbítrio e excluiria o nosso mérito. Portanto, Deus, que nos ama e nos quer ver cada vez mais fortes, não suprimiria o que há de sublime em nós, que é o movimento da própria vontade. É preciso que a vontade se mobilize nesta
direção. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A pergunta já embute uma atitude de reivindicar um direito diante da lei de Deus. Vou repetir. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A resposta de Emmanuel é a seguinte: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si um ato de misericórdia. E daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Essa questão desvela uma sutil característica ou uma sutil identificação do cenário em que nos movemos. Tudo quanto nos cerca está otimizado ao máximo para que sejamos felizes. Invocar um direito à luz da justiça é considerar que do outro lado há um dever a ser cumprido por Deus. Significa dizer que de alguma maneira ele esqueceu de algum ângulo, o que é inconcebível. Portanto, não há direito algum de, em face de Deus, pretendermos que essa ou aquela circunstância não nos ocorra. Isso, lá no fundo, traz subjacente a oculta pretensão de que nós já fizemos tudo o que podíamos ou Deus esqueceu de fazer alguma coisa, porque nós já fizemos a nossa parte. Aliás, quem se julga injustiçado em qualquer circunstância, já errou. E é difícil, em muitos casos, a gente considerar isso, né? Especialmente aqueles que já estão no caminho fazendo muito esforço para não errar. Quem faz muito esforço para não errar tem muita dificuldade de compreender como é que algumas coisas acontecem. Exatamente porque já nascemos com uma carga, com uma conta corrente, cujo débito precisa ser resgatado. Temos uns outros investimentos que fazem parte das nossas provas, mas exigem atenção e competência na aplicação dos investimentos. Investimento do tempo, do trabalho, da inteligência, dos talentos, da disposição, de maneira a mudarmos a nossa conta corrente. Ninguém está aqui sem débito contraído no passado. Ninguém. Esta não é uma esfera de quem não deve. Os que já se ressarciram com a lei divina estão em outros planetas, não aqui. Os que estão aqui ainda têm algo a ressarcir ou alguma coisa para fazer em nome do que já recebeu. Portanto, não é concebível invocar direito em face da lei divina. Até porque, se como diz Emmanuel, né, o amor cobre a multidão dos pecados, não havendo no regime divino olho por olho, dente por dente, ele está sempre multiplicando as possibilidades de nós resgatarmos o nosso débito. A gente contrai empréstimo à vista e paga em pequeníssimas prestações, por nossa opção. Olha, senhor, eu não vou dar conta disso, só nessa encarnação me dá só metade do débito. Não, me dá só 25%. Não, 25% não. Melhor 10%. Aí a gente chega aqui, acha que está com crédito, quando, na verdade, a conta está devedora. Que isso não nos desanime, não. Porque nós nascemos com a plena capacidade do resgate. E ainda que a misericórdia divina nos desse uma moratória, renunciasse à cobrança, nós não renunciaríamos. Fomos concebidos e criados de tal maneira que só há uma coisa que nos satisfaça: a infinita perfeição. Então, enquanto olhamos em nós um defeito, ainda que perdoados, porque Deus nunca condenou ninguém, Ele não nos condena. Ainda que nos sintamos culpados,
nós mesmos vamos querer remover o último fragmento, o último vestígio de sombra que o nosso espírito ainda tem. Este é o mecanismo sublime da justiça divina. Ninguém vive bem acalentando os próprios erros. Chega a um ponto que a pessoa não suporta. Fomos criados para a glória, para a redenção, para o compartilhamento universal. Seres que foram criados assim não tem limite, o poder não tem limite para nós. Por isso, tal como a lição que nos foi dita, nós podemos dizer a uma montanha, sai daqui para ali, ela vai. Mas para que isso aconteça, os nossos propósitos devem estar tão vinculados ao bem que a montanha não tenha dúvida sobre a nossa ordem. Que quando não houver dúvida, o nosso coração estará pleno de luz e poder em nome para e somente para o bem. Por isso, cada um de nós dispõe do necessário para ter mais saúde. Aliás, quem está dizendo isso hoje, nós estamos quase dispensados, né? Dessas perorações, desses aconselhamentos. Quem está dizendo isso hoje são psiquiatras, neurocientistas. Não há doenças, há doentes. Não existem doenças. Há um rol de sintomas que caracterizam certos grupos de desequilíbrios, de descompensações. Mas a origem, o foco central, a natureza, a causa é sempre individual e intransferível. E se admitirmos, como a doutrina nos diz, que não há ninguém entre nós, ninguém, que não tenha errado, é melhor darmos mais atenção ao interesse de perdoar. Como não há ninguém entre nós que, por mais esforços que empreenda, não há ninguém entre nós que, por mais esforços que faça, não continue a errar, a fazer julgamentos imprecisos, precipitados, é melhor darmos mais atenção ao perdão. Como não há ninguém entre nós que, por mais superlativas dores ou esforço de mudar, não venha a errar no futuro, é melhor darmos mais atenção à possibilidade de perdoar. Porque, com o padrão que medirmos a economia alheia, seremos medidos. Não por ninguém, mas em primeiro lugar por nós mesmos. E não há julgamento mais profundo, amplo e pleno do que o julgamento da própria consciência. Consciência que pode dormir, como diz a Joana de Ângeles, a maioria de nós vive uma consciência de sono, subordinada aos simples impulsos fisiológicos ou psicofisiológicos. A rigor, para a Joana, nós estamos agora dormindo, porque as consciências semi-despertas já dão o primeiro passo na direção da luz. Perdoam, trabalham no bem, se esforçam em descobrir alternativas para não lesar o direito do próximo. Procuram irradiar à sua volta confiança, otimismo, alegria, bem-estar. E delas nunca sai nenhuma queixa, nenhuma lamúria, nenhum motivo para criar desesperança, desalento, retirar a energia alheia daqueles que muitas vezes, com esforço extraordinário, conseguem dar o primeiro passo. A gente chega e diz, mas eu já fiz isso, não deu certo. Se eu soubesse o que eu sofri por causa disso. Quer dizer, a pessoa que estava se levantando, a gente coloca visgo no pé dela para ficar mais tempo na situação que está. Nesses casos, bastaria o silêncio para aprendermos com aquele que vem nos dar a lição de que foi capaz de transformar-se. Meus caríssimos irmãos, as últimas mensagens que chegam do outro lado
é que vivemos dias gloriosos. Bezerra de Menezes, nosso extraordinário mentor, que se conserva conosco, apesar de já poder estar em outros planetas há muito tempo. Dias gloriosos implicam em momentos decisivos. Momentos decisivos são aqueles que são oportunidades únicas. Embora a misericórdia divina se desdobre em nos oferecer muitas oportunidades ainda, esta é inigualável. Nenhum de nós está condenado a permanecer como está. E de mais não depende senão de si mesmo. Esquecendo o que passou, vamos construir um novo presente, que é um presente divino. Nós nos recusamos a viver o presente, que é um presente, olhando para trás, revivendo dramas, encontrando razões para não continuar, resistindo a sair da zona de conforto. Ah, mas isso vai dar tanto trabalho. Eu já estou bem como eu estou. Para que eu vou mudar as coisas e criar crise? Deixa do jeito que está. O mundo que vem excluirá essas pessoas. Por um efeito magnético físico natural de evolução. Quem decidir estacionar, ficará estacionado. O convite ao perdão é aquela força extraordinária que muitos de nós têm que fazer para remover de si os escombros do erro que ainda viceja em si mesmo. Quando a gente pensa assim, se eu tivesse agora aqui, como diz Zé Montello, vou guardar minhas mãos estranguladoras no meu bolso. Quando nós pensamos isso, já estamos deixando emergir de dentro de nós mesmos o conteúdo que conservamos. Está lá no Evangelho. Quando quiseres saber o que irradias, basta olhar para dentro de ti mesmo. Diante das pessoas que chegam, das situações que te envolvem, repara como reages. Se ainda pensas no mal, ele está vivo dentro de ti. E ele vai permanecer vivo enquanto não renunciarmos, não decidirmos mudar isso em nós. Porque ninguém fará por nós. Jesus, que agora nos envolve com a sua energia renovadora, aguarda-nos a decisão de mudar. Por isso ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. Como esta é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ele já está entre nós. Espera que nós vamos até ele, que tomemos sobre nós o seu jugo. Para ir até ele, é preciso deixar este passado de penumbra para trás. É preciso confiar que o que vem é muito melhor, e é muito melhor. O que está por vir é muitíssimo melhor do que o que existe. Mas para estes, os herdeiros do novo mundo, somente os que forem mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mansos, pacíficos, pela confiança de que cultivam a paz, conservam a paz e com ela permanecerão. Que Jesus, com a sua presença constante, permanente, perpétua entre nós, nos possa modificar o ânimo e nos encorajar à transformação necessária. Quem sabe, pelo perdão, quando fizermos a prece final agora, vamos oferecê-la àqueles que não nos entendem, aqueles que não nos aceitam, não nos respeitam, não nos querem bem, ou francamente nos hostilizam, nos causam mal. Dirijamos a eles esta oração para que possamos dar o primeiro passo na direção da libertação de nós mesmos. Que
Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.